Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. E eu vou estar mostrando para vocês aí alguns detalhes importantes relacionados a alguns cálculos para você entender o que você precisa fazer para melhorar as suas campanhas, tá? Aqui é o mesmo objetivo, o mesmo anúncio, campanha de mensagem, onde eu mostrei para vocês que eu fiz o teste relacionado a três criativos diferentes para o mesmo público. E aí eu tive um retorno significativo nessa primeira campanha aqui e eu vou estar explicando para vocês, tá? Eu coloquei aqui num dia de ontem, só para vocês terem uma ideia, mas eu vou colocar o período máximo. Quando a gente calcula aqui, a gente precisa entender que a gente vai ter, então, a primeira base, que seria justamente as impressões. O Facebook ele vai te cobrar pelo número de impressões que o seu anúncio é mostrado. Então, cada vez que esse número aqui é alterado, seria uma vez que o anúncio aparece para uma pessoa. Lembrando, o anúncio ele pode aparecer mais de uma vez para a mesma pessoa. Então, esse número aqui não significa que eu atingi 45 mil pessoas. Significa que eu tive 45 mil vezes o meu anúncio mostrando na tela de um computador ou de um celular, tá bom? Então, entenda sempre isso. A segunda parte que você deve entender relacionado à cobrança seria justamente o CPM, que aí é o valor que eu vou estar pagando por 1000 impressões. Então, nesse caso aqui, desse anúncio, eu estava pagando R$ 11,53 para que 1000 pessoas pudessem ver o meu anúncio. Já nesse outro, eu paguei um pouco menos. E nesse, eu estou pagando bem menos. Como é que vai ser calculado essa questão do CPM? O Facebook ele simplesmente vai analisar o seu anúncio, ele vai ver a taxa de engajamento, se realmente o público, a primeira impressão, né, nas primeiras 24 horas foram boas, e aí ele vai determinar se o seu anúncio tem uma qualidade boa. O seu anúncio tendo uma qualidade boa, você vai então ter mais amostragem. Mais pessoas vão ver o seu anúncio e você então logo vai ter um CPM menor. Tá certo? Esse é o primeiro fator. Mas vamos levar em consideração aí que eu estou gastando em média R$10. Ele está me dando aqui uma média de R$ 5,57 para 50 mil pessoas. A gente vai trabalhar com essa base aqui para você ter uma noção. Se eu quisesse colocar aqui, arredondar para R$10, eu estaria mostrando aí para 100 mil pessoas, tá certo? Então, é isso aqui. Esse aqui é a primeira base. A segunda base seria justamente a questão do meu CTR. Porque a gente coloca sempre o direcionamento criativo, desempenho em cliques, justamente para isso, para você entender como é que está a dinâmica do seu anúncio. Se ele está bom, se ele não está, todos os detalhes, tá certo? Vamos para cá para a gente entender. Veja aqui, o CTR desse meu primeiro anúncio aqui, ele estava de 0,13. Então, significa que a gente está arredondando, né? Das 100 mil pessoas, nenhum por cento dela clicou no meu anúncio. Veja que eu tive apenas 4 cliques. Das 3.059 pessoas, eu tive apenas 4 cliques. Então, isso aqui é praticamente inadmissível. Tá? Eu deixei 24 horas para ver. Depois que passou as 24 horas, eu retirei. A mesma coisa foi com esse outro. Eu subi o anúncio, 24 horas depois, eu retirei, porque o CTR dele está muito baixo. Significa que o meu criativo não está chamando devidamente a atenção para o meu lead, para o meu cliente. Então, eu preciso mudar o meu criativo. Já nesse primeiro aqui, a gente vai ter, então, um pequeno detalhe importante. Por quê? O meu CTR aqui, ele está de 0,37, está sendo um CTR baixo. Porém, eu estou tendo uma conversão muito boa. Então, você precisa testar. Né? Menos de 1% dessas 45 mil pessoas aqui clicaram no meu anúncio. Se eu fosse arredondar para 90 mil pessoas, não daria 1%, né, clicando. Então, assim, você precisa entender que
Muitas vezes não é o seu público que é ruim. Às vezes é somente o seu criativo que não está chamando devidamente a atenção do seu público para que eles criem, para que eles cliquem. Então, lembre-se, tudo é um funil. Eu mostrei o meu anúncio 45 mil vezes. Dessas 45 mil vezes, né, dessas 45 mil impressões, eu tive 169 cliques. Desses 169 cliques, eu tive 111 conversas. 101 conversas. Então, veja, o meu funil aqui, ó, das pessoas que clicaram, eu tive praticamente, vamos colocar aí, 66% de conversão. É cálculo básico, tá bom? Você vai calcular dessa maneira. Você vai ver as impressões, ver quantos cliques você tem, qual é o seu CPM. Se o seu CPM está alto, você tem que diminuir, né? Você tem que melhorar o seu anúncio para poder, então, ter uma quantidade de conversas iniciadas legal. Não sei se dá para você entender a jogada aqui. É um funil, tá? Amostragem, clique e conversa. Se aqui eu quiser diminuir o meu CTR, quiser aumentar o meu CTR, por exemplo, eu posso, primeiro, mudar o criativo ou testar novos públicos. Essa é a saída que você vai ter. Ou você muda o criativo ou teste novo público. Que aí você vai ter, então, ter um CTR maior. Ah, Felipe, e se eu quiser deixar o mesmo público mudar o criativo? Pode fazer, que nem eu fiz nessa aqui, mas aí muitas vezes é melhor você também arriscar, mudar o público, fazer um novo teste. No meu caso, eu estou deixando porque está dando certo, mesmo com CTR baixo. Estou pagando pouco por 1.000 pessoas vendo esse anúncio, então se está convertendo, para mim está dando um ROI, para mim então é suficiente, importantíssimo continuar. Eu posso mudar, posso fazer novos testes, porém eu não quero, tá bom? Eu vou deixar dessa maneira. Então é isso. Faça essas análises. Isso aí pode ser para uma campanha de tráfego, pode ser para uma campanha de conversão. Analise sempre a quantidade de impressões, CPM, CTR e principalmente, né, o ROI, né? Se está dando venda, se está tendo venda. Teve um aluno que ele mandou uma mensagem para mim, ele subiu um anúncio, R$20 o dia. No primeiro dia, fechou uma venda de R$200. Né? Um anúncio com um clique, uma venda de 200. Lógico que isso aí pode acontecer, pode, sem nenhum problema. Em uma venda, você só precisa de uma conversa iniciada para fechar uma venda. E aí vai muito também do seu poder de persuasão, né, da foto do cliente, do direcionamento e tudo mais, tá certo? Caso tenha alguma dúvida relacionada a essa questão de cálculos, eu peço que você mande aqui, que a gente vai poder então estar analisando a sua dúvida e poder esclarecer da melhor maneira possível, tanto no grupo como também no meu WhatsApp, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou qualquer dúvida, pode me perguntar. Um grande abraço e até a próxima aula.